Olá, queridos, tudo bom com vocês? Vídeo novo para vocês, segundo ano, aula sobre equação geral do gás ideal. Gente, aula bem simples, aula bem rápida, tá? E aula que espero que seja bastante proveitosa e também que vocês consigam compreender bem direitinho. Não tem nada de difícil, essa aula vai ser tão rápida que vai ser surpresa. Olha só, primeiramente, a equação geral do gás ideal, ela relaciona as três variáveis de estado do gás, né? As variáveis de pressão, volume e temperatura, tá? De tal modo que sugere que no gás ideal, em uma condição ideal, a razão entre essas três variáveis ela se mantém constante, tá? Então, a condição de estado da pressão, volume e temperatura, essas três variáveis elas variam, tá? De maneira que mantenha-se uma constante entre elas. Aí a gente vai ver como é que essa variação ela acontece. Vamos lá. Primeiramente, nós temos transformação isobárica. A transformação isobárica ela sugere, né, que em um gás mantido a pressão constante, o seu volume, tá? Ele é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, quando o gás ele varia o seu volume, a sua temperatura em Kelvin vai variar de maneira proporcional, de maneira diretamente proporcional. O que aumenta do volume, aumenta da temperatura. Assim como na transformação isovolumétrica, um gás mantido a volume constante, o gás mantido em um recipiente isolado, um recipiente fechado, um recipiente que não permita flexibilidade a este gás, ele vai manter aí a sua pressão diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, se por exemplo você aquecer o gás, ele vai aumentar a pressão no interior do recipiente, né? Lógico, já que a velocidade das partículas depende da temperatura, tá? Quanto mais temperatura, mais agitadas elas estão. Quanto mais agitadas elas estão, mais pressão elas exercem contra a parede do recipiente, fazendo com que a pressão aumente de maneira linear, proporcional à temperatura. Então, transformação isovolumétrica, isocórica, isométrica, mesma coisa, tem essa característica. Tá? E aqui está a cereja do bolo. Transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, um gás mantido a temperatura constante, ele vai ter a sua pressão inversamente proporcional ao seu volume. Ou seja, se o volume aumenta, a pressão vai diminuir. Por quê? Porque se o volume do gás aumentar, a distância entre essas moléculas vai aumentar. E como o gás está mantido a temperatura constante, então essas colisões elas vão acontecer com cada vez menos frequência, fazendo com que a pressão, ou seja, a força exercida contra as paredes do recipiente, tendam a diminuir. Então, existem menos colisões por intervalo de tempo, fazendo com que a pressão, nesse caso, diminua. Ok? Então, olha só, em um gás ideal, a gente percebe o seguinte, que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, tá? Mas tanto a pressão quanto o volume, ambas são diretamente proporcionais à temperatura, tá? Ou seja, esse produto, pressão vezes volume, ele é diretamente proporcional à temperatura. Então, você tem esse arranjo aqui, ó, pressão vezes volume sobre temperatura de um gás em condições ideais, tá? Gás perfeito. Então, em qualquer gás ideal, você tem que a pressão vezes volume sobre a temperatura dele, ela é sempre mantida constante, tá? Ou seja, essa razão aí ela é sempre constante. A situação que aquele gás está naquele instante, a sua pressão vezes o volume sobre a temperatura vai manter-se constante independente de que transformação ele sofra, desde que não seja uma adiabática. Tá? Então, deste modo, em condições ideais, você tem que a pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial, isso é uma constante. Isso será igual às condições finais, ou seja, pressão final, volume final e temperatura final será a mesma constante. Esse CTE aqui significa constante. Então, olha só, você tem que as condições iniciais são iguais às condições finais. Então, você juntando essas duas equações aqui, ó, juntando essas duas variáveis, já que elas são iguais à mesma constante, então você tem que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial será igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. É o que alguns chamam de PVT e Povoltó. No caso aqui, Povoltó e PVT. Brincadeira, gente, esquece aí. Isso daí é chamado de Lei Geral dos Gases, tá? Ou Equação Geral dos Gases, também é chamado de Lei Geral dos Gases Perfeitos, Equação Geral dos Gases Perfeitos, mesmo nome para a mesma coisa, tá? Que isso aqui ela relaciona
as variáveis, tá, de estado fundamentais do gás: pressão, volume e temperatura, que em um gás ideal, essa razão dessas três variáveis arranjadas dessa forma, ela é mantida constante, ok? Então a equação, digamos, ela junta todas as outras transformações que nós vimos, tá? Transformações isobáricas, isovolumétrica e isotérmica, tá bom? Então, em um gás ideal, essa razão ela é sempre mantida constante, ok? Pois bem, então vamos ver agora uma questãozinha aplicada sobre isso daí. É bem simples. Olha só, um cilindro com dilatação térmica desprezível, ou seja, um cilindro cujo volume se mantém constante, ele possui aí um volume de 25 litros. Nele estava contido um gás, tá? Sob pressão de 4 atmosferas, tá? Pressão de 4 atm, aqui, ó. E temperatura de 227 graus Celsius, tá? Gente, falou de graus Celsius, recorda, sempre que a gente estiver trabalhando com gases, a gente vai estar trabalhando com a temperatura no seu estado absoluto, ou seja, medido em Kelvin, tá? Pois bem, temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão do cilindro fosse de 1 atm, tá? Então a pressão caiu para 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás e do cilindro era ambiente, igual a 27 graus Celsius. Considere a temperatura de 0 graus Celsius igual correspondente a 273 Kelvin. Isso aqui só para recordar vocês da transformação da temperatura de Celsius para Kelvin. Assinale a alternativa que apresenta o volume do gás que escapou do cilindro em litros, tá? Então, vamos lá, vamos entender o seguinte. Esse exercício, ele trata sobre lei geral dos gases. Você verifica que ele dá aqui o seu volume inicial, a pressão inicial e a temperatura inicial. Aí ele dá a pressão final, né, que caiu de 4 para 1 atm, uma temperatura final de 27 graus Celsius, que será convertida para Kelvin, e ele quer saber qual é o volume do gás que escapou do cilindro. Por quê? Porque assim, o gás, ele, além de ocupar todo o espaço do cilindro, parte dele vai ter que sair. Por quê? Porque se a pressão caiu, tá? É natural, tá? que o volume expanda, né? Mesmo que a temperatura aqui esteja caída também, mas é natural que esse volume ele se expanda, tá? Nesse caso, a gente vai ver que esse gás ele vai ter que ocupar um espaço bem maior. Além do espaço do cilindro, ele vai ter que ocupar um espaço maior. Então, a gente vai ter que ver quanto que tem que sair do cilindro para ele ocupar o espaço que ele precisa, tá bom? Então, vamos lá. A solução é bem simples. Primeiramente, fazendo as conversões das temperaturas. Olha só, 227 era a temperatura graus Celsius inicial do gás. Somando 273, né, o fator de conversão, você vai ter aqui a temperatura inicial do gás. A temperatura final, 27 graus Celsius, mais o fator, né, 273, você tem aqui 300 Kelvin, é a temperatura final do gás. Então, você utilizando a lei geral dos gases, ó, você usando aqui o Power-Top PVT aqui, você vai ter o seguinte, ó, pressão inicial do gás, 4 atm, vezes o volume inicial do gás, 25, sobre a temperatura inicial, 500. Tá? Aí você vai ter a pressão final do gás, 1, o volume final do gás, que é o que nós vamos encontrar, dividido pela temperatura. Bom, simplificando aqui, gente, ó, é normal que isso aconteça, tá? Sempre você pode dividir os dois lados aqui por 100, né? Fazendo esses zerinhos indo embora. Você já facilita muito sua conta, tá bom? Então, olha só, você mexendo nessa equação, você vai ter, ó, 4 vezes 25 é 100, tá? Aí você multiplica, ó, o 3 vai multiplicando, ó, 3 vezes 100, tá? 300. Aí você vai ver que o 5 vai multiplicar aqui o 1, né? Ó, 5 vezes 1, 5, vai ficar 5V1 desse lado. Já que o 5 vai estar multiplicando, ele vai voltar dividindo. Gente, pode ficar mais simples ainda, mil perdões. Olha só, do jeito que está aqui, só pega o 3 e manda, tá? Vai ficar o V1 desse lado, pega só o 3 e manda. Então, você tem, ó, 3 vezes 100, 300, dividido por 5, tá? Então, você tem 300 dividido por 5, 60 litros. Então, olha só, já daria até uma chance de você errar se você marcasse direto 60 aqui. Mas o que ele está querendo saber é quanto que escapou do gás, tá? de dentro do cilindro. Tá? Então, olha só. Sendo que o volume do recipiente é fixo a 25 litros, para que o gás assuma esse volume de 60, parte tem que escapar. E quanto é que vai escapar? 60 menos 25, 35 litros, tá? Que é a resposta dessa questão, tá? Então, tome muito cuidado. O volume final do gás é 60 litros.
Mas para que o gás ele assuma esse volume de 60, parte tem que escapar do cilindro, tá? E no caso escapou 35 litros. Então, resolva as atividades que eu passei para vocês, tá? Qualquer dúvida me procurem lá no WhatsApp. E por hoje é só, meus queridos. Então, um forte abraço, aquele beijo imenso no coração de vocês e valeu, tchau, tchau.